Só para registro aí, um pouco aí do meu trading system. Ultimamente tenho me adaptado bastante à plataforma Profit Pro já faz alguns meses aí. E tenho utilizado muito o fluxo no gráfico e no gráfico atemporal, né? O Renko, gráfico de P. Aqui é meu layout. Eu uso aqui a análise da Petax, Superdom, o Volume Price aqui também. Tenho usado bastante. E o relatório de performance, onde eu vou acompanhando o desenvolvimento aí das operações durante o dia. Eu uso aqui muito a planilha, né? Planilha Quant aqui, com os dados macro. Deixa eu dar uma olhada aqui direitinho. Excel, planilha, mesa proprietária, aqui. Eu uso bastante aqui essa planilha. Ela está ativada aqui o RTD, né? E vai atualizando aqui o saldo de agressão, as variações, as prévias da Petax, a volatilidade da Petax, né? A volatilidade do ativo, o range, os lotes, pontos, né? Aí dá uma frequência ideal para você estar usando no gráfico de Renko, no gráfico de pontos. Aqui tem o índice também. Aqui a gente tem um ponto de equilíbrio, né? Que é os desvios padrões. Tem um indicador do GDAI que eu coloco esses dados aqui, o desvio padrão e a abertura. Aqui a máxima do CME, né, puxada do Profit. E aqui a máxima que a gente coloca manualmente, né? Aqui as prévias da Petax, que te dá máxima e mínima de possíveis alvos, operando em cima das prévias da Petax. Aqui são os cálculos da pré-abertura, né? Aí a gente tem aqui o fechamento do dólar, a variação do DXY, né? O índice dólar, a taxa de juros, né, DI, o dólar comercial, fechamento do dólar comercial. E aqui é o vencimento do DI, né? A taxa over, dias úteis, delta. E aqui ele vai dar pra gente, né, a abertura, um cálculo probabilístico da possível abertura, a taxa over, né? O justo do mercado, a máxima na abertura e a mínima, né? E aqui a gente tem também, mais uma vez, né, no intraday aí, os desvios em cima de um estudo de desvio padrão, né? De bandas de volatilidade. Aqui a gente alimenta com os dados, né? O dólar. Aqui a curva de Gauss também alimenta com os dados. Tem aqui os cálculos também, a mediana, etc. Aqui, mais uma vez, é um estudo de ponto de equilíbrio, né? Do semanal, né? Que te dá esses pontos aqui, desvio padrão nos pontos, e preenchendo esses dados aqui, ela vai te dar aqui fechamento, abertura, máxima, mínima, né? É bem interessante aí essa planilha, a planilha da mentoria do pessoal do Jedi. E aqui é a minha plataforma, onde eu tenho usado muito, né, essas ferramentas aqui. Eu tenho aqui algumas ferramentas. Tenho o LNZ Plot, né? Ele plota as agressões aqui, ó. Essas linhas aqui de agressões, aqui uma linha de agressão bem aqui. A VWAP diária, o fechamento de VWAP, que é essa linha bem aqui. O preço costuma sentir muito em cima dela, ó. Olha só como o preço vai lá no fechamento da VWAP, ele para em cima e volta, né? Temos o ajuste. Aí temos aqui o 2MV frequência, né? Que é as variações do mercado, 0,5%, 1%, fechamento, abertura. Aqui são barras que eu considero de alto volume, né? Barras onde o preço tende a negociar, né? Ele encontrou um interesse ou uma barreira, né? Aconteceu uma absorção ou um ponto de ignição, né? São regiões bem importantes. Aí eu tenho uma média, né? Essa médiazinha aqui, ó, que é do Jedi. Eu acho ela bem interessante. E tenho essa nuvem, né?
que é essa nuvem aqui, que é onde o preço costuma fazer pullbacks, né? Deixa eu dar uma fechada nisso aqui. O preço ele faz um movimento, ele costuma voltar, ó, fazer pullback na nuvem, né? Está confluindo também com a VWAP, etc. Né? Então essas são as ferramentas. Aqui eu tenho o volume padrão, volume financeiro, com a regra de coloração, Red Extreme, né? Que é monitorando aí o fluxo dos institucionais. Uso uma média aritmética no volume, só para mim ter uma noção. Aqui é o saldo de agressão, eu estou com a regra de coloração do LZ Plot, que é a mesma, que ele plota aqui as agressões no gráfico. E costumo usar ele no time frame de 5 minutos para ir monitorando, né? Aí eu costumo deixar a tela, coloco ele aqui dessa maneira. Coloco a tela aqui e vou monitorando aí como é que ele está se comportando o preço, as regiões que ele está trabalhando, etc. Esse layout aqui ele é específico para o gráfico temporal. Os próximos layouts aí são tudo layout já para gráfico de P, né, que é o gráfico de pontos, ou gráfico de Renko, né. Então vamos lá. Aqui é o Matrix. Esse Matrix aqui eu estou usando o arquiteto, que é exatamente aqui esses parâmetros aqui, que a gente coloca aí o justo, né, o justo do justo, que seria o divisor, regiões onde o Banco Central pode atuar, a máxima e mínima 24 horas, máxima e mínima 48 horas, e o range, né? O range máximo e mínimo aí do mercado. E aí ele te dá essas regiões aqui, ó. Olha só que interessante, né? O mercado ele abriu um pouco distorcido, ele buscou o preço justo, trabalhou um pouco acima, testou a máxima 24 horas, máxima 48 horas, e voltou a trabalhar abaixo, perdendo aí a mínima, né? 24 horas, para trabalhar abaixo do justo, do divisor, volta, dá pullback na mínima 48 horas, fazendo confluência com a média, né? Com essa média aqui, que eu esqueci o nome dela, com a Morpheus. Né? E a gente também tem essa ferramenta aqui, que é o Smith, né? Ou seja, ele está te dando indícios de que ele quer fazer um movimento interessante aí para baixo, né? Qual é o gatilho? O gatilho que a gente costuma usar para compra é esse candle roxinho, para cima, e para venda sempre um candle cinza, né? Ou então um candle laranja, né? Para baixo, né? Que é divergência, né? O candle laranja e o candle amarelo são candles de inversão de movimento, né? O laranja seria uma inversão de uma alta para uma baixa. Ele inverte, trabalha abaixo dessas regiões e faz um movimento interessante, né? Assim como aqui esse fúcsia, ele é um candle, né? Ele é um box aqui de ausência de vendedores, né? E aí entre os compradores. E aqui é uma inversão de movimento. O candlezinho cinza, ele é uma ausência de comprador, né? Só que ele surgiu numa região aqui, né? Que ele ficou meio que parado aqui nessa região. E são um layout bem interessante, né? Aqui eu uso essas ferramentas. Eu uso o arquiteto, ele coloca os dados ali macro, né? Coloco aqui o Gêmeos, Dow e Up, que é ferramentas onde ele te dá essas regiões aqui, ó. São regiões de box anteriores, né, de alto volume, né, que seria esses boxes aqui, ó, o fúcsia e o cinza, né. A gente tem o Morpheus, que é essa média aqui, que ela também tem aqui as bandas de Bollinger, e tem o Smith, que é quando ele te dá um sinal, tipo que ele deu um sinal aqui e surge o Smith, ou seja, o preço, o ponto máximo que o preço pode fazer um pullback seria até aqui. Ele perdendo aqui, ele vira para cima, né? Então a gente poderia tomar uma posição aqui e tentar colocar o stop um pouquinho acima, né? Ele fica um pouco grande porque eu estou no time frame aqui de 10 minutos, de 10R, né? Que seria 10 ticks. E aí essas ferramentas que eu uso. Tem um contador de candles aqui, né? Mas eu quase não utilizo ele. E aí tem o arquiteto, Gêmeos, Dow, o Morpheus, que é uma média, e o Smith, né? Aqui é do Matrix, do amigo lá do Johnson, né? Aqui tem as ferramentas novamente da Matrix, que eu uso, onde eu uso a regra de coloração dele,
Eu uso um indicador chamado APOC, que é um indicador baseado na variação de preço também. Ele dá uma semelhança com 2MV, né, de correlação. Esse aqui, ó, as frequências do mercado. Ele dá uma certa semelhança. Só que ele é diferente, né? Lá é regiões fixas. 1%, meio, 2, 2,5, 3, etc. De acordo ao que você escolhe. Aqui ele dá regiões de variação de preço, mas o cálculo já é mais complexo, né? Então aqui a gente tem essas ferramentas. A gente tem a POC, que é essa ferramentazinha aqui, ó, né? Ela é baseada em variação de preço. Tem várias linhas. Aqui novamente eu tenho o Gêmeos Dow, que é pontos lá atrás, onde teve um box de alto volume. Ó. Aqui tem um box na mesma região aqui que está esse. Assim como eu tive um candle aqui, ó, na mesma região, tá vendo? Esses candles aqui, ó, tanto o candle violeta quanto o candle cinza, ele foi uma ausência, né? Então possivelmente rolou uma absorção ou uma exaustão, né? Foi um ponto que teve uma defesa, né? E alguém largou a mão aí, né? É uma região que a gente observa bastante. Aqui é o indicador do VTC, que seria esse indicador aqui, né? Onde a gente, quando o mercado abre, coloca a abertura. Quando chega nas 10h15, a gente coloca a região onde saiu o VTC, né? Aqui é o Renko, onde ele vai te dar a variação adequada para o time frame temporal. Tipo, você costuma operar em 2 minutos, você vai fazer um comparativo e ele vai te dizer a frequência que seria a mais próxima para você usar no gráfico atemporal, né? Aqui é a média X, que é do Jedi, que é essa média aqui, ó. Ela é uma média bem sensível, eu acho ela bem interessante. E aqui é uma nuvem, né? Onde o preço costuma fazer esse movimento, ó, pullbackear nela, né? E sempre tendo confluência, né? O preço vem, aí ele vira, aí aqui, ó, ele faz o pullback nela, né? Na nuvem, na região do APOC, passa a trabalhar abaixo da média, né? Eu tenho esse box aqui que ele está me dizendo o seguinte, ó, eu estou invertendo de uma alta para uma baixa, né? Então, ele fechando, eu vou observar como que ele está trabalhando e eu posso colocar minha ordem talvez no meio do box, uma ordem limite ou no fechamento dele, com stop acima, stopinho pequeno, e surfar aí todo esse movimento, né? 40 pontos aí, é bem legal. E aqui eu tenho o OBV, né? Essa linha branca aqui é o OBV, aqui essa linha vermelha é uma média de 10 e essa linha azul é uma média de 50, né? Então dá uma confluência bem bacana. Então aqui tá as ferramentas que eu uso, né? Aqui está o layout. Eu faço vários layouts para ficar limpo, né? Para não ficar todas as ferramentas num gráfico só que suja bastante. E aqui são as ferramentas, né? Aqui, ó, dentro desse layout eu posso fazer essa confluência de fazer o operacional de VTC ou então o operacional de pullback na nuvem, validando gatilhos e usando o OBV para estar dando mais probabilidade de sucesso no trading, né? Aqui eu tenho esse outro layout que é dados, né? É um layout de dados. Um layout até que eu faço trade nele, mas é um trade assim, não é de buscar tantos pontos, né? Mas é um trade muito assertivo, só que costuma demorar um pouco também. Quais as ferramentas que eu tenho aqui? Eu tenho 7 ferramentas que eu tenho usado, né? Eu tenho a Petax, as prévias da Petax, né? Eu gosto de usar bastante. Eu tenho o Reikin, né? O Reikin seria... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as ferramentas e vou colocando uma por uma e vou explicando, é mais interessante dessa forma. Eu tenho aqui a Petax, onde ele me dá as prévias da Petax, eu acho isso bem interessante, né? No gráfico, eu tenho aqui uma regra de coloração chamada Jedi Yoda, que ela é uma regra de virada de preço, onde teve muita agressão compradora em um determinado ponto de fundo, ou muita agressão vendedora em um determinado ponto de venda. E ela é muito assertiva, né? Eu costumo operar ela usando essa ordem Yoko aqui, ó. É um risco-retorno um pouco aí arriscado, mas a taxa de assertividade é boa e ele compensa, né? Eu coloco 6 pontos de stop para pegar 4 pontos de gain, né? Eu estou com um risco-retorno aí de 0,7 para 1, né? Mas ele é um trade que eu costumo fazer de que forma?
Tá aqui o box. Eu espero esse box fechar e eu costumo colocar minha ordem aqui, ou então às vezes até um pouquinho para baixo. E aí ele costuma dar uma balançada, paga o trade, né? Aqui eu costumo colocar dessa maneira, ó, e muitas das vezes, mesmo ele virando assim, muitas das vezes ele paga antes de virar, né? Que eu nunca, tipo aqui, ó, fechou no 66, né? No 66,5. Eu coloco ele no 67, por exemplo, né? Aqui no 67 aqui, ó. Nesse balanço que ele deu, ele não foi todo para cima de vez, então ele costuma vir e pagar, né? E pagaria no 67 aqui, esse box verde aqui que virou, ele fez mínima no 62,5, né? E meu alvo estava no 67, ele pagou porque o meu alvo estava no 63. Então é um setup que é muito interessante, né? Aqui daria um gain, aqui daria outro gain, aqui daria outro gain, outro gain, outro gain. Um dia como esse aqui, ó, deixa eu ver, aqui digamos que eu tomei um stop, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8-1, né? 8-1. Então eu pego aqui, sei lá, 8 vezes 4, 32 menos 6. Fechei o dia com 26 pontos positivos aí, fazendo 8 operações, né? E é um trade bem calmo, né? Aqui é um histograma próprio para Renko. Eu estou usando a regra de coloração nele. Deixa eu ver qual é a regra que eu estou usando nele aqui. Regra de coloração nesse Renko. Eu estou usando a regra Skywalker, né? Ela é uma regra de tendência, onde ela te dá o direcionamento do preço, né? Como eu estou usando essa regra de agressão aqui, e ela deixa os boxes tudo branco, ela tem me ajudado bastante, né? Eu deixo ela bem pequenininha. Aqui eu estou usando o CCI, né? 50, 10. E coloquei na média aqui, na média curta, eu coloquei o IFR. São pontos aí onde eu fico monitorando, né? Esse layout aqui é um dos que eu mais uso, né? Eu uso ele no 10R. Aí eu venho aqui com a média, com Reiki Ashi aqui, ó, que é uma média também, né? Uma média mais longa com a média mais curta. Ele tem duas linhas aí, ó. Ele tem os parâmetros aqui 55, que seria a média longa, com 10, né? E aí tem aqui as médias. Só que ele tem um cálculo mais complexo também. Mas ele costuma fazer o seguinte, muitas das vezes ele não vira, só que mesmo ele não virando, porque o preço não bateu o total de período, ele te dá o sinal. Aqui o box fechou positivo, ele deu o sinal aqui, você tomaria a posição aqui, sairia possivelmente aqui, ó. Dá para pegar 5 pontinhos aí. Assim como aqui também ele deu sinal. O box fechou lá em cima com a agressão, desceu, fechou abaixo dele aqui, ó, deixou esse paviozão, né? Ele deu esse sinal aqui, então dava para entrar aqui, um stopinho, sei lá, talvez aqui, tentar surfar aí, ó, sair com 13 pontos, né? Aqui ele virou, mas não deu sinal, ou seja, mostrando que a tendência ainda está predominante no movimento de queda, né? Eu acho isso interessante, ele não te dá sinais falsos, isso é bem legal. Deixa eu ver outra média. Aqui é a média X, que eu já falei lá nos layouts anteriores, é uma média bem sensível até. Ela também, mesmo ela não virando, ela dá a coloração para você ficar atento. Olha só aqui, ó, ele conseguiu romper o rank aqui, né? Mas ele foi testar aqui o Jedi X aqui, né? Que é uma média de 21 com 50, né? Só que ela é uma média muito sensível. Ela deixa aquele paviozão e passa a trabalhar abaixo dela. Então, mais uma confirmação, né? Aqui é o LZ Aggression, né? Agressões. Aqui ele teve uma agressão de compra. Aqui teve uma agressão de compra, mas não tão forte, ó. Ele tem as colorações quando é mais forte, mais fraco. Agressões de compra mais bem fraquinha mesmo, né? Validando aí o pullback, né? E aqui eu tenho esse R-Neck, né? Esse R-Neck Scalper. Ele costuma marcar os topos e fundos, né? Ele é bem interessante também, né? Principalmente quando ele marca um fundo assim, ó, e acontece um teste nele depois, primeiro teste. Olha só que interessante como ele testa certinho, bonitinho. Igualmente nesse fundo aqui, ó. Testou bonitinho aqui e subiu, né? Dá para fazer trades em cima disso. Eu tenho aqui a agressão do LZ Aggression, eu tenho aqui a marcação do Scalper, né, do R-Neck Scalper, e eu tenho um box fechando aqui com agressão na venda, né, na região de topo. Dá para mim tomar uma posição aqui com stop em cima, tentar buscar embaixo, né? E o oposto também seria verdade, né?
Aqui eu tenho o canal de Keltner, é tipo uma banda de Borg mais diferenciada. E olha só que bacana, né? Naquela leitura eu também tenho aqui o preço testando a extremidade aqui do Keltner, né? Eu estou usando o Keltner aqui 20 exponencial com desvio padrão de 1.80, né? Porque o Renko, devido a ele ser um gráfico atemporal, a gente não costuma usar ele no 2, no 3, né? É 1.80 para baixo. Beleza, tem aqui todo o meu sistema. E aqui tem o VTC, né? Olha só que interessante aqui. Aqui é o strike do VTC, né? Onde a gente coloca aqui o strike, que seria o preço da abertura, ou então se for 10,15 coloca o preço oficial do VTC, e o delta é 0,50, né? Padrão. Então, nesse padrão aqui eu consigo fazer meus scalp naquele sistema, usando o algoritmo, ou dá para fazer trades tentando alongar, né? Pegando de uma ponta a outra, talvez do strike do VTC até o próximo nível, daria 10, 12 pontos, ou de uma ponta a outra do VTC, né? Que é um trade bem assertivo aí, costuma dar 20 pontos, né? Nesse exemplo aqui deu 35, e ainda dá certeza, né? Ele rompe, faz um pullback nessa região aqui, ó. Você pode vender até sem gatilho mesmo, por região, baseado na leitura de contexto, tentando levar ao alvo, né? O alvo sempre é essa linha fúcsia, né? E no exemplo para cima seria uma linha azul, né? E os níveis intermediários costuma ficar vermelho ou branco, né? Esse aqui é o layout que eu chamei de dados, porque eu tenho os dados e eu analiso eles e tomo as decisões. E aqui são as ferramentas que eu uso. Aqui é o layout da galera da Jedi, estou fazendo uma mentoria com eles. E essas ferramentas aqui são todas deles, né? São ferramentas que todo mês é atualizada, né? Para quem está com eles na mentoria, na sala, são ferramentas muito boas, né? Aqui eu tenho o Buy Sell, né? Eu vou fazer a mesma pegada. Eu venho aqui, aí beleza. Eu tenho aqui a regra de coloração, que ela é o Jedi Yoda. Então essa regra de coloração que está no gráfico, né? Ela é a mesma Yoda, né? Ela é uma Yoda por assinante. Ela é filtrada para o 5R, né? Onde a gente tem aí as colorações de agressão na compra, agressão na venda. Esses candles fúcsio, ele é para montagem de posição, né? Interpretamos ele como montagem de posição de algum player, né? Para onde que o mercado vai, a gente tenta fazer a leitura do contexto, mas é montagem de posição, né? E é uma lógica bem interessante, porque olha só, os caras estão montando posição, o mercado está derretendo, o mercado dá uma travada aqui, ó, olha só o tanto de candlezinho fúcsio que surge, né? Bem no mercado consolidado, né? Um ciclo aí de uma possível redistribuição ou uma acumulação, né? Bem interessante. A gente tem aqui o dedo duro, que ele consiste no quê? Nessas linhas aqui, onde quando a gente tem aqui azul em cima, amarelo embaixo e essa linha mais roxinha para baixo, né? A gente tem aí um movimento de queda. Quando a gente tem um movimento de alta, costuma inverter o preço, né? Mas como a tendência aqui está predominante na queda, o mercado quasemente está inclinado para baixo. Mas aqui seria tipo uma média mais longa, a média média e a média curta. Aonde a média curta ela costuma dedurar para onde o preço está querendo ir. E esses movimentos aqui ó, são histogramas, histograma do movimento, né? Histograma na compra, histograma na venda. Quando acontece esses eventos aqui, ó, o preço está demonstrando uma força, né? O preço está demonstrando força. Muitas das vezes pode ser um trade interessante, mas o que a gente analisa também? Se ele já está se aproximando muito aqui do menos 1, né? Já pode ser um final de movimento, né? É interessante quando a gente consegue identificar isso já no zero aqui, ó, nesse ponto zero aqui, porque ele pode vir buscar o menos 35 ou menos 1, né? Mas quando a gente vê um evento assim já muito próximo, talvez o preço já esteja virando, né? Nesse momento aqui o preço se encontrava aqui, ele ainda deu um movimento interessante ainda, né? Aí ele virou aqui no fundo, ó.
Olha só como o dedo duro, né? Por isso que é chamado dedo duro. Olha só a linha roxinha. Ela já demonstra que quer ir para cima. Ela vai para cima. Não dá nem tempo aqui as médias, os histogramas médio e longo virar, né? Mas ele já dedura. É bem interessante. Esse layout aqui já veio montado do pessoal lá. Eu estou só estudando ele. Aí a gente tem aqui o buy sell, que é aquela médiazinha lá, onde ela te dá o sinal aqui, ó. Bem interessante, ela trabalha junto com o preço. A gente tem aqui o retorno à média. Esse retorno à média aqui não é o tão conhecido como a galera pensa, né? Que é o... Ah, retornou à média. Não. Aqui é uma média de desvio padrão, né? A média de desvio padrão plotada em 10 períodos, né? Então, quando o preço costuma abrir muito distorcido, ele costuma buscar, né, a média. Então, é o trade de retorno à média. Aqui, né, ele retornou a média, ele foi lá buscar a outra média, né? É bem interessante esse trade que ele costuma ser feito quando o mercado abre muito distorcido, né? Então a gente vai esperar um gatilho, vai validar aqui no dedo duro, né? E aí tem a nuvem, que é uma média, onde ela costuma respeitar muito os pullbacks, né? Aqui ela faz o pullback, ó, trabalha até um pouquinho acima, por ser um gráfico mais curto, né? Ele tem mais ruídos, mas mesmo assim, se o cara vende nessa região com stopinho aqui acima, ele surfa aí fácil, 13 pontos, 20 pontos, né? Aqui a gente tem um VTC novamente, é aquele mesmo sistema, né? Coloca abertura, quando chegar a 10 e 15, coloca VTC oficial, né? E aqui estão os alvos, do strike, alvo intermediário, tem o alvo aqui, daria aí aqui, daria 23 pontos, né? 35, 40, 50 pontos aí, né? E aqui a gente também tem o retorno. Não, a gente tem a tendência, né? Aqui ele vai estar dizendo como que está a tendência no mercado. Está tudo apontando para baixo. É bem interessante. Essas são as ferramentas. E aqui a gente tem o 8R, né? Onde o mercado trabalha. Então, como que a gente trabalha com esse layout? A gente trabalha com ele assim, ó. 5R aqui e 8R. Vai fazendo a confluência das ferramentas. É bem interessante, né? Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente já tem o chamado GDAI X9, né? Esta ferramenta e esta, eles costumam colocar da seguinte maneira, coloca essa ferramenta aqui em cima, então a gente fica com essa ferramenta e essa ferramenta, tanto no gráfico do 5R quanto do 8. Mas como os sinais mais confiáveis que ele costuma dar, a GDAI X9, é no 8R, e essa daqui ela dá mais os indícios mais rápido do que o preço está fazendo, e a gente olha aqui o gráfico menor para tentar achar uma entrada com stop mais curto, eu deixei o dedo duro no X5, no 5R, e deixei o X9 no 8R, né? E aí eu vou fazendo a confluência com as duas e olhando os dois gráficos aqui, né? Uma leitura mais intuitiva, digamos assim. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui novamente, a gente tem o que aqui? A gente tem a mesma regra de coloração, né? Eu posso fazer da mesma maneira, tirar todas as ferramentas. Aqui, por exemplo. Prontinho. E aí eu tenho, mais uma vez, a mesma regra de coloração, só que essa aqui está filtrada por 8R, com o X9, né, onde a gente tem uma média curta, uma média longa, e essa linha aqui é a linha do volume, né? Aqui a gente tem um volume na compra, aqui a gente tem um volume na venda, e tem esses topos e fundos aqui, ó. Você pode ter a opção de tirar eles também, onde você vem aqui, ó, está plotado para 10 períodos, você pode escolher tirar o topo e fundo. Ele sai ou ele deixa, que é para você fazer aquela análise de divergência, né? É bem interessante. Aí vamos começar. Aqui a gente tem a nuvem, eu já falei sobre ela, né? Olha só como ela publiqueia lindamente num time frame maior, né? Deixa até um padrãozinho de continuidade.
bem interessante. A gente tem aqui os pontos de reversão, que são essas linhas aqui, ó, aonde a gente coloca os dados, a gente coloca o dado da abertura e a gente coloca aqui o desvio padrão que a gente pega nessa planilha aqui, ó. Vai o desvio padrão aqui. Aqui está o desvio padrão, onde a gente vem aqui nos dados aqui e alimenta ele aqui, ó. Deixa eu tirar aqui essa. A gente alimenta eles aqui, esses dados aqui, né? Como que a gente faz esse procedimento? A gente pega aqui um gráfico limpo, sem nenhuma regra, vem aqui, copia, e vem aqui no campo onde está dados, cola aqui em data, dá um Ctrl V, né? Tipo aqui, ó, Ctrl V, ele cola tudo. Aqui também é o mesmo procedimento, em data, dá um Ctrl V, e aqui em volatilidade, em data, só um momentinho, Ctrl V, em data, né? Esse é o procedimento aqui na planilha Quant, onde a gente traz os dados para esta ferramenta aqui, que é o pontos de reversão, né? E ele é um ponto bem interessante. Então a gente vai colocar a abertura do ativo, a gente coloca a abertura do ativo e o desvio padrão que vai dar o cálculo aqui, né? Esse cálculo seria aqui, ó, esse cálculo. Aqui tem alguma coisa errada aqui, mas deixa eu só voltar. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, o preço costuma chegar nessas regiões aqui, ó, e dar uma parada, né? Olha só como o preço trabalhou aqui num ponto de reversão, né? Ele tentou vir embaixo aqui, não teve força para vir embaixo, e temos o ponto em cima. A gente atualiza essa ferramenta aqui todos os dias, né? Todos os dias a gente colocar lá a abertura do mercado e o cálculo do desvio padrão, né? A gente tem aqui a tendência também, né? Essa ferramentazinha está dizendo a tendência do preço. A gente tem aqui o Asyncolor, que é a média. Aqui seria tipo o X9, só que com a regra de coloração diferente, onde ele está verde e vermelho, né? Dizendo a tendência. Tudo aqui está mostrando a tendência, os pontos possíveis enrosco do preço, né? E tem essa ferramenta aqui, que eu vou fechar todas as outras para falar sobre ela, que seria o caixote, né? Deixa eu dar uma tirada aqui, ó. Esse aqui é o caixote, né? Aí como que a galera usa esse caixote? Se o preço está para baixo, você coloca ele no topo. Então aqui, ó, eu posso colocar ele no topo ou no fundo, né? Então eu vim aqui e colocaria assim, aqui eu colocaria não, dá um aplicar, ele vai para o fundo, né? Mas nesse exemplo aqui ele vai ficar no topo, tira o fundo, tá plotado, todas as ferramentas estão plotadas para 10 períodos, para não pesar tanto no profit, né? Devido aos cálculos. O caixote, ele é baseado em Fibonacci, né? Então ele seria tipo regiões onde o preço do dólar pode trabalhar naquele momento. E como é que a gente chama? Tem essa primeira linha, que é a linha, digamos, a linha 0. Aí tem a segunda linha, que a gente chama o caixotinho de 14, porque da linha 0 para essa próxima linha amarela ele dá 14 pontos. Tem a terceira linha, que seria o caixotinho de 28, porque da primeira linha para a terceira dá 28 pontos de variação. E tem essa linha aqui do meio, que é a quarta linha, né? Que a gente chama o caixotinho de 50, né? Por quê? Porque da primeira linha até a quarta linha, ele dá 50 pontos. Então a gente chama o caixotinho de 50. E tem a última linha, azul, que é o caixotinho de 80, né? Já estamos familiarizados aí, né? 80 pontos. Então ele é um tipo de ferramenta que você pode usar para tentar surfar, né? Tipo aqui, ó, ele deu o gatilho bem em cima do caixote de 80, né? Se o cara é de segurar trade, ele seguraria aqui, no que inverteu ele sairia, mas entraria aqui de novo, tentaria trazer até o caixotinho de 50, mais 20 pontos, né? Mas ele tentou virar, mas em momento algum ele teve agressão, né? E deu um padrãozinho de continuidade aqui. Então, assim, daria para você tentar levar até embaixo, ou poderia também pegar esse trade, tentar pegar esse próximo trade aqui e trazer para essa linha aqui. Essa linha aqui ela foi atualizada recentemente, vamos ver. Acho que essa linha aqui é a linha do
caixotinho de 65, né? Bem interessante também. É uma ferramenta bem interessante. E aí temos o Bicel, né? Já falamos sobre o Bicel. Vamos colocar todas as ferramentas agora. É bom falar uma por uma, né? E já tem um tempinho que eu estudo todas elas. Então, quando você se familiariza com a ferramenta, mas tem muita ferramenta, mas você entende cada uma delas, então não tem muito problema, né? Então, aqui a gente tem aqui no 8R, né? Ele aqui no 8R, e temos ele aqui no 5R, né? Então, olha só que interessante, né? Tipo, quando ele deu esse sinal lá em cima, isso foi mais ou menos na abertura, né? Olha só que interessante. Olha só que trade, para quem está familiarizado com a leitura, olha só que trade bacana, né? Ele enroscou bastante nessa região aqui, ó, uma região aqui de um alvo intermediário de uma VTC, né? Ele retornou a primeira média, que seria essa linha azul aqui, ó, foi a segunda média, né? E aí ele deu esse padrãozinho de continuidade, falhou, virou, né? Então, stopinho em cima aqui, 5 pontinhos, surfaria, né? E aqui, no 8R, eu tenho aí ele num ponto aqui de reversão, né? Então, olha só que nas regiões aqui estão confluindo. Tem um ponto de reversão, eu tenho a extremidade superior do caixote, né? Eu tenho a tendência me dizendo que está para baixo, né? A média aqui deu um sinalzinho aqui, ó, buy sell aqui, né? Fechou a agressão aqui. O dedo X9 aqui mostrou o que? Possivelmente um topo, né? E olha só o dedo duro aqui virando rapidamente aqui, entrando força no movimento, né? Então essas confluências você não faz da noite para o dia, mas quando você cria familiaridade com a ferramenta, fica tudo muito mais fácil de se fazer, né? Aí tem aqui as mesmas ferramentas, X9, né? Eu tenho essa regra de coloração que ela é chamada de Asyncolor Win, e aqui não tem muito segredo não. Aqui é aquela ferramenta de decisão, TR pontos de decisão, ele está com a variação, e essa daqui está com os dados de abertura, fechamento, máxima e mínima. Eu tenho aqui o VTC do índice, ponto de reversão e a tendência, né? É mais ou menos isso, não tem muito segredo não. Aqui, ó, se eu tirar essas ferramentas aqui, ó, tá com as linhas, né? Aí eu vou ter aqui o VTC do Win, que não está aparecendo, deve estar, porque eu não alimentei mais os dados nele. Temos o ponto de reversão também, que eu não alimentei os dados, porque esse layout aqui está para o índice, eu não opero o índice. Eu deixo ele aqui porque eu gosto da regrinha de coloração, para observar a tendência, né? E temos aqui o TR tendência também, que não está aparecendo, eu não sei o motivo, não me interessa. Eu não uso essas ferramentas aqui. Talvez eu até apague esse layout depois. Mas eu deixo muito isso aqui, ó. O TR com a variação de preço, né? Porcentagem, aqui é 1%, 2%. E regiões de máxima, mínima, abertura, fechamento, né? Eu acho interessante isso. Aqui eu tenho correlações. Tá bem pesado aí. Mas eu tenho aqui, ó, índice, Itaúsa, BBC, Vale, Petrobras, né? Small Caps. Eu tenho os DIs aqui, né? 22, 23, 27, 29, 25, né? Dados imobiliários, Bovespa e o dólar, né? Aqui é uma ferramenta de correlação aí. Eu uso quase que eu não uso, né? E aqui a planilha, eu deixo limpo aqui, coloquei a regra de coloração só mesmo para dar um up aqui, né? Mas eu deixo essa ferramenta assim, ó. Eu venho aqui, coloco ele aqui no diário e venho aqui, copio os dados aqui, ó, e alimento aqui todas essas ferramentas aqui, ó. Dados, curva de Gauss e essa ferramenta aqui, né? Aonde, baseado com toda essa alimentação aqui, ele já vai me dar aqui o desvio padrão. Quando o dólar abre, eu coloco a abertura aqui, né? E eu uso muito essa planilha, ajuda bastante aqui, velho. Dá muitos trades legais aí. É mais ou menos isso, né? É só para registro mesmo. Deixa eu voltar aqui para o 8R. É mais ou menos isso aí que eu tenho utilizado. Mas é um setupzinho muito bacana que tem dado muito bom para mim. É o 10R aqui, ó. Coloco aqui nos 5 minutos aqui. Dou uma
um up no look aqui. Esse Profit com essas atualizações tem ficado uma merda. Dá uma... E é mais ou menos assim, né? Aí eu tenho aqui algumas estratégias. Eu tenho essa estratégia aqui que é mais ou menos essa aqui, ó. 6 pontos de stop para 12 de gain. Eu tenho aqui um tiro, que é para scalper, 1,5 ponto, 3 de stop. Minha estratégia é agressiva mesmo. Eu tenho essa aqui, ó, onde eu tenho aí... deixa eu ver quanto que está de stop aqui. 4,5 ponto de stop, né? Ela é uma ordem oco para usar com 2, 3 contratos. Então eu realizo com 14 e com 21 pontos, né? Também tenho essa estratégia do algoritmo, onde eu realizo com 4 de gain para 6 de loss, né? É muito assertiva, que eu uso nesse layout aqui, específico para esse layout aqui. Tenho a Jedi, é uma estratégia bem interessante também, onde eu tenho aí um stop de 4,5 pontos, aqui ó, 4,5 pontos, né? E a partir de 3 contratos fica interessante, porque eu vou realizar o primeiro contrato com 2,5 pontos, o segundo com 6 e o terceiro com 15, né? É bem interessante. Tenho essa estratégia aqui, Red Bars, onde eu vou realizar com 3 pontos e com 6, quase não uso. Scalper, né? 1 para 1 aí, onde eu vou estar fazendo 3 pontos de gain e de loss para Scalper. E essa sub aqui, ó, é uma estratégia onde ela não tem stop, né? Eu não uso também, foi um teste que eu fiz aí. E aqui no meu gerenciamento de risco, fazendo uns testes aqui no simulador, eu uso aqui R$200 de stop, 300 de gain, busco fazer no máximo 7 operações, opero no máximo aí até as 7,40, né? Às vezes eu bloqueio aqui, né? E aqui em custos, ó, deixa eu dar um ok aqui. Aqui na aba custos, eu venho aqui em BMF, aonde eu tenho os custos que eu estou usando, né? Eu estou usando aí aproximadamente, deixa eu até mudar isso aqui que está errado. Eu estou usando 1,50 de taxa. A pessoa fala, é muito, mas cara, se você aprender a ganhar dinheiro com uma taxa dessa aqui, que com certeza quando você for operar na sua conta real a taxa vai ser menor, você vai ficar muito mais pé no chão, mais diante da verdade, né? Eu uso 1,50, ou seja, para mim entrar na operação com um contrato eu pagaria R$3 para entrar e sair, né? E no índice eu coloquei 84, né? É mais ou menos isso. Aqui no simulador tá mais... Aqui seria o dólar cheio, aqui o dólar mini, aqui seria o índice, né? Esse dado aqui, ó, essa taxa aqui, ela tá bem dentro do real, porque eu operei um dia desse na minha conta real, com essa informação, no dia eu fechei no prejuízo, fechei com prejuízo de R$330, parece. Na minha nota de corretagem estava 329, ou seja, está muito dentro do real. Então você tem noção do quanto que você está ganhando de verdade e quanto que você está perdendo de verdade, entendeu? É mais ou menos isso. Não tem mais nada para mostrar. Aqui também, ó, eu tenho aí as configurações aqui e tal. Aqui são todas as ferramentas, né? Os indicadores que eu tenho, que ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está aqui indicadores. Eu tenho aqui esse indicadores da Jedi, assinante, é um pacote. Aqui tem indicadores, os meus indicadores junto com o Matrix. E eu tenho aqui todos os indicadores, Matrix, Jedi e o meu, né? Aqui são os layouts que eu tenho, né? São os layouts que eu tenho. Inclusive, esse layout que eu mostrei aqui, tá salvo tanto aqui quanto aqui. Esse aqui é um layout sem as ferramentas do Jedi, né? Eu deixo salvo aqui, me ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais eu tenho a mostrar. Aqui são as planilhas que eu uso durante o dia a dia no trading. E é isso. Tem muito mais aqui. Regulamento das mesas, né? É mais ou menos isso aí.
Esse é o meu Trade System. Eu estou em constante mudança. A meta é evoluir, não só no trading, mas na vida. E estamos em constante mudança, é só para registro. Isso, talvez no futuro você olhe e você ter risada de algumas coisas que você usa, ou talvez teu layout esteja mais limpo. É interessante fazer isso, né? Esse é o diálogo de você para você. E, cara, sucesso. Lá na frente você vai sorrir de tudo isso. Mas com certeza você vai estar no topo. E tamo junto.